Aqui é um faz de conta. Sim, aqui vocês pensam em cima do que vocês escreveram aqui. E aqui também as perguntas têm que ter coerência com tudo que foi falado. Não precisa ter a pergunta do professor. Pensam quais seriam as perguntas das crianças. E isso é muito importante que tenham as perguntas, porque é o que vai, então, mobilizar aí todo o planejamento das sessões, tá? Então, Pro, essa parte das perguntas das crianças, poderia ser em tópicos ou tem que falar o acontecimento? Não. Muito importante. Tópicos. Tá. E assim, a pergunta mesmo. Por que a aranha coloca o ovo em madeira? Tá bom. Como que tópicos mesmo, porque quanto mais a gente deixar aquela pergunta clara, mais a gente depois consegue identificar se essa pergunta já foi respondida para a criança ou não. Beleza. Se a criança já investigou algo que possibilitou que ela consiga responder essa pergunta. Tá. Tá bom? Pensando que se isso fosse um projeto de verdade, a gente pode de tempos em tempos sentar com as crianças já maiorzinhas. Os menores a gente vai observando, percebendo se isso foi respondido, né? De alguma forma a gente faz essa observação. Para os maiorzinhos, a gente pode de tempo em tempo, por exemplo, conversar. A gente tinha essas perguntas no início, vocês tinham essas perguntas no início do projeto. O que já foi respondido? O que ainda não? A gente pode fazer essa avaliação junto com as crianças, que é bem legal. A gente pode pegar essas perguntas da parte das crianças, não há pergunta nossa do professor, mas as perguntas das crianças. A gente pode, por exemplo, fazer um cartazão com todas as perguntas e de tempos em tempos sentar com as crianças, ver quais que a gente já sabe a resposta. Então é uma forma bacana também de trabalhar com as crianças. Então tem que ter uma pergunta bem clara e tópicos mesmo. Aí a gente vai para esse segundo momento de planejamento. Planejamos as nossas intenções com esse projeto. Qual é a intenção desse projeto? Aquela parte inicial. Agora, como que esse projeto vai começar a ser colocado em prática? Primeira coisa, o projeto acaba numa semana? Dificilmente. Geralmente um projeto, aquele projeto, por exemplo, que a gente viu semana passada, nos lixos do fundo do mar, desenvolvimento no fundo do mar, né? Provavelmente levou bastante tempo, eu não lembro se o texto diz quanto tempo. As meninas ali que tinham lido aquela parte, que contava mesmo do projeto, vocês lembram? Você falava quanto tempo levou? Mas com certeza levou um tempinho que levou as notícias. Eles fizeram disso um livro. Olha quanto tempo deve ter demorado, muito tempo. Então, no projeto, às vezes levam meses para se concluir, para chegar ao final, para falar assim, olha, respondemos todas as perguntas que as crianças tinham, ou que até o professor tinha, já foi respondida, já não tem mais o que investigar. Então o projeto é assim, chega no momento que não tem mais o que investigar, acabou, tá bom? Só que o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão planejar a primeira semana. Lembra que no projeto a gente não planeja tudo inicialmente, a gente vai deixando acontecer, né? Mas a gente tem que pelo menos ir planejando no início, por onde vamos começar. Alguma coisa a gente já tem que começar. Como nós vamos encaminhar esse projeto? Então vocês vão fazer planejamento de uma semana desse projeto. Lembra que o Paulo Fock fala? Então a gente tem que pelo menos planejar uma sessão por dia. Ele fala por turno, né? Por exemplo, se a criança ficou o dia inteiro na escola, que tenha pelo menos uma sessão de investigação desse projeto de manhã. Né? Então, por dia da criança na escola, nós vamos planejar uma sessão. O que é o papo Flock? Foi ótimo. Floquinho. Eu tô íntima. O que o Paulo Flock chama de sessão? É aquilo que a gente chama de atividade. Né? Então, tem até um vídeo dele que ele critica, falando que ele não gosta de chamar de atividade, porque atividade é tudo. Tudo que a criança faz. Dormir é uma atividade. Não é? Ir ao banheiro é uma atividade. Por que a gente acha que atividade é só aquilo que a gente planeja para a criança fazer? Né? Mas então eles chamam do quê? De uma sessão de investigação. Tem perguntas, né, do projeto. O que nós vamos planejar para a criança investigar? O que nós vamos planejar para a criança para que ela possa investigar? Certo seria ter pequenos projetos. Nós temos uma estrutura escolar muito difícil de ser infantil para que isso aconteça, mas o correto do projeto
projeto seria ter mini projetos assim, mini grupos, digamos, trabalhando nesses projetos, porque dificilmente o interesse, né, da teia de aranha da turma toda, muitas vezes é uma turma de criança, um grupinho de crianças que se envolveu nisso, tudo bem? Regiolina, por exemplo, trabalha com projetos em grupos pequenos, de no máximo, se eu não me engano, 6 crianças, né? Quando tem bastante criança envolvida nesse projeto, geralmente você faz uma sessão para um monte de crianças que estão participando ao mesmo tempo, né? Faz uma sessão para, por exemplo, 4 crianças vão investigar isso nesse momento. Eu, como professora, estou acompanhando esse momento da investigação da criança com elas. Outras crianças estão fazendo outras coisas. E depois, por exemplo, eu posso planejar essa mesma sessão de investigação amanhã com outros 4 grupos de crianças, né? De repente são 8 crianças que estão fazendo. Mas a gente vai pensar aqui na realidade das nossas escolas, que às vezes a gente fica sozinha com 30 crianças e que não vai adiantar eu tentar fazer uma investigação para ter aquele monte de outras crianças fazendo outras coisas e demandando. Não que as crianças não tenham capacidade de estar fazendo outras coisas no momento que eu estou com um grupo, mas elas vão demandar, elas vão querer sua atenção, elas vão te procurar e você não consegue dar aquela atenção para aquelas crianças que a gente para desenvolver aquela sessão investigativa. Então a gente vai supor que todas as crianças dessa turma estão. E também não é tão difícil assim não. Quando a gente consegue, né, fazer com que as crianças, por exemplo, o Joãozinho, as 3 crianças estavam lá investigando a teia de aranha. Se a gente consegue chamar a atenção das outras crianças para isso, ela, nossa, vem todo mundo, quem quer ver? As crianças costumam querer investigar também. Elas se contagiam pelo interesse dos amiguinhos. Né? Isso é muito comum acontecer. Algo que não é interesse de uma criança, de repente, por ser interesse de outra, passa a ser interesse dela também. Tá bom? Então, vocês vão supor que todas as crianças da turma vão participar e vocês vão fazer uma organização em cima disso. Tá? De repente, é uma turma ideal, só com 10 crianças. Não é a escola imaginária? É uma escola, então, dos sonhos de vocês. Ou vocês podem supor que existe uma auxiliar, pensem da forma que vocês fizerem. Bom, mas agora é o momento que eu vou planejar como as crianças vão começar a investigar aquilo que elas querem investigar, aquilo que eu coloquei como projeto para elas vivenciarem. Então aqui o Paulo Foque está chamando essas que a gente chama de atividade, ela está chamando de sessão. Uma sessão planejada pelo professor, uma sessão de investigação. Quem é que vai investigar? A criança. O professor planejou a sessão, mas planejou em cima do quê? Dos interesses das crianças, das perguntas das crianças. Então, tudo que eu vou planejar aqui tem que ter a ver com aquelas perguntas. Muita atenção agora. Esqueça um pouquinho do sono. E tem lá naquela lista 10 perguntas. Nossa, eu tenho que dar conta das crianças investigarem algo que vai responder aquelas 10 perguntas aqui? De forma alguma. Às vezes, a gente fica uma semana inteira investigando algo relacionado a uma única pergunta. E tudo bem. Não tem problema. Tá bom? De repente, as crianças, nessa primeira semana, é para investigar, sei lá, formato das teias, porque as crianças começaram inicialmente se encantando pelo formato, e a gente percebeu, você, professora, percebeu que então quando elas iam desenhar, elas começaram a tentar fazer a teia, e de repente a gente começa por aí. Tudo também é uma decisão do professor. Por onde começar? Qual vai ser a primeira pergunta que eu vou tentar fazer investigação para essa criança? Então, vocês precisam aqui deixar claro qual é ou quais são as perguntas que estão sendo investigadas, tá? E o que a criança vai fazer, o que você planejou para a criança fazer para investigar isso. Então, exemplo, primeira sessão, lá na segunda-feira, né? O professor tendo como base a pergunta de como podem ser os formatos das teias de aranha, se todos são iguais, se são cada teia é diferente, uma diferente. O professor, então, oferece para as crianças máquina fotográfica
para a criança encontrar teias de aranha no parque, fotografar e depois a gente voltar para a sala, ampliar isso e comparar as fotografias. E aí elas podem complementar, dividir as crianças escolherem uma e tentar desenhar, pode aqui. Mas essa é a primeira investigação. Tem a ver com uma pergunta se todas as teias, as aranhas fazem sempre as teias iguaizinhas ou são diferentes. E vamos fazer a primeira investigação. Então vamos pegar a máquina, vamos sair fotografando, volta para a sala, vamos projetar isso, vamos comparar uma com a outra. É uma investigação? É uma investigação. Segunda-feira pode ser só isso, tudo bem. Mas tem que ter um momento. Então vamos aqui. A investigação não é só tirar foto. Investigar e depois comparar. Para tentar já começar a responder alguma coisa. Ah, e aí depois na terça, dá para continuar isso? Paulo Foque falou uma coisa importante. Não é um aglomerado de atividades. É uma investigação que vai tendo É uma investigação que vai tendo um caminho. Como é que eu vou criando um caminho com sentido para isso? Para isso que não está aqui, que agora vocês imaginam que tem ali. Né? Então, assim, tá, se na segunda-feira elas fotografaram, observaram, será que na terça-feira eu posso oferecer para a criança barbantes ou outro material para ela tentar construir uma teia de aranha? Um formato? E ainda estamos lá no foco de como é o formato. Pode ser, tudo bem? Então, assim, não é isso. Não é isso. Por que eu vou colocar aí? Então, aqui, sessão planejada é aquilo que você, professora, vai planejar como uma proposta de investigação da criança. E você vai contar aqui, então, o que você vai propor para a criança como uma investigação. E com este cuidado que o Paulo Foque coloca para que tenha uma sequência, para que tenha uma lógica das coisas que vão acontecendo. Tudo bem? Aí, então, você acha que é super ok já em 2 sessões elas pesquisarem sobre o formato da teia da aranha. Então, uma vez um dia fotografou, comparou, o outro aproveitou e já fez lá com barbante ou uma teia. Ok, deixou as teias expostas. Tá, vamos continuar a quarta, investigando ainda mais sobre isso ou não? Ou aqui a gente já muda? Aqui a gente já começa a pesquisar o que é colocado nessas teias de aranha. Ou tem que começar antes do que é feita essas teias de aranha. Nós fizemos a nossa de barbante, tá? Mas e a aranha de verdade? Faz com o quê? E aí, quarta-feira, eu proponho uma investigação para descobrir com que é feita a teia de aranha. Aí já responde mais outra pergunta lá. Aí vamos assistir um vídeo sobre isso, um documentário, que, claro, antes eu assisti e vi que é bacana. Ah, tem um videozinho do... Mas são aqueles da cultura? De onde vem? Não tem uns videozinhos, desenhos da cultura? Muito legais. De repente tem um vídeo que fala exatamente sobre isso. Do que é feita de aranha. Então, como que eu vou trazer algo para a criança, ao invés de eu ficar falando, assim, 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 não. É a criança que vai fazer algo, assistir um vídeo, depois conversar, depois para descobrir isso. Tá, segunda e terça investigamos os formatos de teia de aranha. Tá, fizemos na terça uma teia, mas é aranha mesmo. Então na quarta eu proponho algo. Se eu colocar aqui que vai ser assistido um vídeo, que vídeo é esse? Que link? Onde está esse vídeo? Se eu colocar aqui que é uma historinha, que conta isso, que historinha? Quem é o autor? Tudo bem? E aí, claro, nesse momento, quarta-feira, vai assistir o vídeo e vai fazer o que com esse vídeo? Aí depois vai fazer uma roda de conversa, depois elas vão fazer um vídeo sobre isso, elas vão desenhar, elas vão contar uma história. Eu vou propor para que elas contem uma história sobre como a aranha faz a teia de aranha, de que é feito. Isso, o que ela vai fazer enquanto escrevo aqui? Sempre conectando com qual é a pergunta que você supõe, né, que vai ser respondida aqui. Tudo bem? Vejam que tem uma conexão. As
as coisas vão se comunicando, eu vou dando um sentido para cada sessão. Tudo bem até aqui? Cada sessão vai ser um momento de investigação. Está investigando algo relacionado com a pergunta. Mas não que cada sessão responda. A segunda-feira respondeu uma, terça respondeu outra, quarta outra. Lembra que eu falei que, por exemplo, aqui na segunda-feira, o exemplo que eu dei, as duas, tanto segunda como terça, era para responder a mesma questão. Do formato das teias de aranha. E de repente, dependendo da pergunta, vão até mais dias de investigação sobre isso. E tudo bem também. Se vocês acharem que é uma pergunta que dá para investigar de várias formas diferentes, dá para fazer muitas coisas diferentes, todas relacionadas com essa pergunta, várias investigações, várias sessões, não tem problema também passar uma semana inteira investigando, desde que tenha um sentido nisso, desde que a criança tenha um significado e não uma chatice, continuar na mesma coisa, né? Mas tudo bem, se de repente for necessário uma semana inteira de investigação apenas para responder uma pergunta. Por exemplo, eu elaborei 5 perguntas. Aí eu vou pra minha sessão, fazer a sessão. Só que, nossa, só usei uma pergunta, não tem problema, então. Não, é claro que nem você tá falando aí. Quanto mais você perceber que dá para a criança investigar de outras formas essa mesma questão, melhor. Lembrando sempre que vocês já aprenderam, já têm alguma ideia sobre o que é construtivismo. A ideia é que o conhecimento se constrói. Se ele se constrói, eu preciso de vários tijolinhos para esse conhecimento ter sustentação. Então, quanto mais eu possibilito à criança diferentes tipos de investigação sobre uma mesma coisa, mais firme vai ser esse conhecimento. Tudo bem? Então, assim, algumas questões são muito tranquilas, muito simples. Você acha que uma sessão só, aquilo foi investigado, legal. Mas será que não dá para continuar isso? Essa mesma pergunta, será que não dá para a gente fazer outras formas de investigar sobre isso? Então, eu tô falando questão, tipo, se ficar sobrando, faltou as 4 questões, aí eu preciso de mais uma semana ainda pra fazer. Mas essa é a ideia, às vezes vão ter 15 perguntas lá em cima, e aqui na primeira semana a gente investigou só uma, e tudo bem, porque o projeto vai continuar. Mas, por exemplo, pro seu trabalho, eu preciso fazer Mas vai fazer só uma tá. semana. Entendi. Só pra uma semana. Semana Tá. vocês colocaram coisas aqui. Sim. Na verdade, não está focado só em 2 perguntas. Entendi. As outras, a gente vai Vou dar continuidade. Daria continuidade depois. Sim, entendi. Vocês não vão ter essa continuidade. Tá bom. Vocês vão ter que planejar só uma semana. Uma semana, tá bom. Tá bom? Mais perguntas sobre esse tópico? Não? Então tá. Então aqui vocês já entenderam a ideia, né? Vão pegar, sei lá quantas perguntas daquilo para vocês fazerem sessões para essa semana. Vão sobrar perguntas sim, e a ideia é que sobrem, não é tudo que vai ser. Se vocês me mostrarem aqui que em uma semana todas as perguntas forem respondidas, eu falo, não é por aí, tá? Porque não sobrou nada, né? E foi muito raso, então. Quanto mais a criança investiga sobre uma pergunta, mais intensa é a aprendizagem. Ali tá período, aí no Eu caso. vou continuar ali. Tá bom, Vou fechou. Pensa que já tá Vamos falar sobre cada um desses aqui. Tá. Então aqui vocês entenderam. Chegou aqui na sexta-feira, o projeto não acabou, vai ter continuidade, mas vocês não vão dar essa continuidade, tá bom? A gente vai supor que ele teria continuidade. Bom, agora vamos para essa segunda coluna. Organização do grupo e do tempo. Do grupo vai ser só o Joãozinho, a Mariazinha e o Joaquim que vão participar? Então, essa sessão será realizada com Mariazinha, não sei lá, mas quem e o Joaquim. Ou todas as crianças da turma vão participar e vão investigar em pequenos grupos. Ou todas as crianças vão participar e vai ser uma investigação coletiva, todo mundo fazendo junto. Ou todas as crianças vão participar e a investigação é individual. Então, como elas vão estar organizadas enquanto grupo? Tudo bem? Aqui, ok? Só que não é só o grupo, é o tempo. O que seria o tempo? Tempo. Quanto tempo vai ser necessário?
Mas não é só isso. A questão do tempo, que geralmente a gente não planeja, é em que momento do dia isso vai acontecer. Se eu propus uma investigação nessa segunda-feira, das crianças pegarem a máquina fotográfica e ir lá fora pesquisar e tirar foto das teias de aranha, e eu falo, a gente aproveita a hora do parque, e na hora do parque está cheio de crianças, e eu sei que nesse momento elas estão com máquina fotográfica, que as outras crianças vão estar lá correndo, brincando, elas vão se dispersar. Será que é o momento ideal? Então, qual é o momento ideal para isso acontecer? Essa sessão vai ocorrer em qual momento do dia? Assim que elas chegarem, depois que tomam o café da manhã, na parte da tarde, depois da hora do soninho, quando elas acordam mais calmas, ou logo depois do parque, ou em que momento do dia? Supondo, inventem aí, porque cada escola tem um planejamento, cada escola tem uma rotina. A escola de vocês vai ter uma rotina, e só para eu ter certeza que vocês pensaram nesse momento que é fundamental, né, em que momento essa atividade vai acontecer, coloquem aí, tá bom? Não precisa justificar, né, porque na verdade assim, vocês têm que ter uma justificativa. Por que vocês colocaram que essa atividade vai acontecer momentos antes do horário do parque dela? Vocês vão ter a justificativa para isso na cabeça de vocês, mas não precisa estar justificando aqui, senão vai ser muita coisa para escrever, tá bom? Mas aí a gente só coloca, essa atividade vai acontecer depois do ano. Isso. É só para demonstrar que vocês pensaram no melhor momento. E realmente, meninas, quando vocês fazem um planejamento de algo, né, a ser realizado com as crianças, tem que pensar qual é o melhor momento para isso. Isso não é uma bobagem. É uma investigação que elas vão ficar no sol fazendo. Gente, mas elas acabaram de almoçar, um almoço pesado. Elas vão ficar lá no sol fazendo essa investigação? Não, a gente tem que pensar nisso. Tudo bem aqui? Então, a organização do grupo de crianças e do tempo. Quanto tempo e em qual momento? Tudo bem aqui? Essas três coisas têm que estar ali. Anotaram aí? Tá. Organização do espaço dos materiais. Onde isso vai acontecer? Vai ser na sala de artes? Vai ser na sala de referência da turma mesmo? Vai ser lá na sala de informática? Vai ser no parque? Vai ser no parque, embaixo da árvore, elas vão investigar a teia Não, vai ser lá na parte do jardim da escola. E que material vai ser necessário? Então, espaço e material. Que material vai ser necessário? Elas vão investigar, elas estão fazendo um projeto sobre folhas. Investigando as diferenças das folhas, cores, tamanhos, formatos. E aí eu faço um momento de investigação de folhas secas e levo para elas cestos com diferentes folhas secas para elas analisarem, desenharem, sentirem como que essas folhas, como que elas vão jogar tudo lá no chão. Elas vão estar organizadas, a sala vai estar organizada em pequenos círculos. Então eu preciso, vai ser na sala de referência da turma, tá? Mas essa sala precisa de uma organização especial para isso? Se não, tudo bem, é só falar que vai ser na sala X, no lugar X. Se precisa de uma organização, como vai estar organizado? Então é onde, se esse espaço precisa de uma organização especial ou não, e quais os materiais vão ser necessários. É uma sessão de investigar a partir de fotos? Preciso de máquinas fotográficas. Como é que eu organizo essa investigação sem antes pensar? Precisamos de máquina fotográfica. Será que vai ter máquina fotográfica? Então, se eu coloco ali, precisa de tantas máquinas fotográficas, é porque eu sei que vai ter. Senão eu vou ter que substituir isso. Tá? Mas eu já tenho que deixar ali escrito. Vai precisar, para essa sessão, será necessário 4 máquinas fotográficas, ou 4 celulares com máquinas com coisa de fotografia. Coisa de fotografia foi ótimo. Tá? Então ali, material também vai ser necessário. Todo o material que for precisar para essa sessão. Dúvidas? A parte mais difícil de se entender. Geralmente essa parte mais difícil de se entender. Não deixem de fazer essa parte que é importantíssima e tentem agora entender o que é isso. Vamos lá?
respondam uma pergunta. Qual que era lá, sessão de segunda e terça-feira? E elas responderem se todas as teias de aranha têm exatamente o mesmo formato, são feitas exatamente igual, ou não, né? O que eu preciso observar aqui? Então elas vão tirar a fotografia e comparar. Observar, por exemplo, se as crianças percebem diferenças na estrutura de cada teia de aranha. Bom, eu preciso observar isso. Como é que eu vou saber se aquela sessão trouxe resultado ou não? Isso é o momento de avaliar, na verdade. Quando ele coloca aqui o que e como será observado e registrado, é o momento da gente fazer uma avaliação do resultado daquilo. Só que eu tenho que planejar isso antes. O que eu quero observar nessa sessão? Então, o que vai ser observado? Eu quero observar se as crianças percebem as diferenças. Quero observar se, a partir do material disponibilizado, elas conseguem construir, né, como fala? Coisas, o formato de uma teia de aranha. Conseguem reproduzir um formato de teia de aranha a partir de uso de diferentes materiais. Então é aquilo. O que eu quero observar? Só a observação me garante que depois eu lembro desse resultado? Registro é importantíssimo. Quando a gente fala de avaliar na educação infantil, a gente fala de duas coisas importantíssimas: observação e registro. Como que eu vou registrar o resultado disso? Então, eu tenho que colocar aqui o que eu quero observar e como eu vou registrar essa minha observação. Vou registrar a partir de fotografias das produções? Eu vou registrar a partir de fotografias das crianças fazendo alguma coisa? Vou filmar para depois observar melhor aquele momento? Vou anotar as falas das crianças? Para cada tipo de sessão, tem um jeito mais apropriado de fazer registros do resultado. Né? A própria produção da criança vai ser um registro, porque ao final eu vou pedir para elas, então, convidá-las para fazer um desenho sobre aquilo que elas descobriram, e a própria produção da criança vai ser o registro, o que vai ser registrado naquele momento. Porque a gente não pode depois dizer, ela respondeu, ela fez, ela descobriu, se não tiver registro comprovando isso. Então, os registros são fundamentais. O que eu faço ou o que a criança faz. Mas precisa ter registro. Fotografias são importantes, vídeos são importantes, relatos daquilo que eu observei, relatar o processo da criança, anotação de falas das crianças. O que mais pode ser? Portfólio entra? Portfólio é difícil fazer um portfólio numa única sessão, né? Portfólio é uma coleção de documentações. Então, muitas vezes, no final de a gente vai pegando um pouquinho de coisas que acontecem aqui para construir um portfólio. Né? Então, é um processo final. Esse portfólio é um resultado, é algo mais que vai sendo construído aos poucos. Né? A gente não faz portfólio em um dia. Tudo bem? Uhum. Dúvidas? Não esqueçam que aqui tem que ter as duas coisas, obrigatoriamente, o que eu vou observar nessa sessão e como eu vou registrar isso que eu observei. O que eu vou observar é a pergunta? Eu quero. Tem em relação com a pergunta, mas assim, o que eu vou observar da criança? Eu vou observar a criança, se ela produziu algo, se ela conseguiu produzir algo. Então, a pergunta era, inicialmente, formato todas da aranha. as teias têm o mesmo formato. Aí, no terça-feira, eu planejei uma sessão em que eu disponibilizei barbantes, linhas, cordões, e solicitei que elas, então, reproduzissem, de alguma forma, uma teia de aranha. Individualmente ou coletivamente. Aí eu penso, né, como vai ser essa sessão. Cada criança vai fazer o seu, elas vão fazer em duplas, criando juntas. Né? Eu quero observar, por exemplo, pode ser uma questão minha, se elas conseguiram juntas solucionar o problema de reproduzir. Quero observar
observar se elas criaram suas próprias teias, né? Ou se elas utilizaram as fotografias. O que eu quero observar nesse momento? A sua intenção com aquilo. Tudo bem? Mais alguma pergunta aqui? No título de período ali em cima. Aí a gente coloca o quê? Não, nem precisa, porque Não? como vocês já colocaram ali na primeira, lembra aqui na primeira? Lembra aqui a primeira? Aham. O que é aí, período? Gente, não sei o que está escrito mais. Peraí, deixa eu clicar aí. Período, não esquece, não precisa nem colocar de novo turma, porque Tá. colocar lá em cima. Não precisa colocar professoras, nem período. Esquece isso. Nem sei porque esse período apareceu aí. Esquece. Bom, período talvez possa ser de tal. Lembrei, gente. Ah, por exemplo, a data, É o de tal a tal início. dia. Então é do dia. Que dia que foi aqui? Segunda-feira? 22. Não sei se passa aqui. Do dia 22 ao dia 26 de abril. Né? Pode ser isso. Mas assim, não há necessidade de vocês colocarem isso, tá? Então toda essa parte da segunda-feira aqui pode tirar. Dúvidas aqui? Não? Tudo bem?